Olá, bem-vindas, bem-vindos, boa noite. Estamos aqui ao vivo pelo Instagram para conversar sobre um tema importante, um tema muito relevante, né, estamos aí no Setembro Amarelo, e Setembro Amarelo é o mês de conscientização e prevenção do suicídio. Então é um tema que está presente na vida de muitos de nós, diretamente ou indiretamente. Então é algo que precisa ser falado. Já estamos terminando aí setembro, né? E hoje eu tive a oportunidade de fazer uma palestra também ao vivo, presencial aqui em Santos, na Polícia Federal, para falar sobre esse mesmo assunto. E quando a gente fala da prevenção do suicídio, nós estamos valorizando a vida, né? Estamos valorizando a vida. A gente fala sobre a morte, uma morte trágica como o suicídio, que abala as famílias, né, que enluta as pessoas. Então vamos falar prevenção, pós-venção, mas é um tema muito importante e a gente precisa trocar algumas ideias a respeito, né, falando sobre esse tema. E vida e morte são presentes na vida de todos nós, são as grandes polaridades da vida, né? Quando a gente trabalha com a visão sistêmica, trabalhamos também com a psicologia e com a visão das constelações familiares, nós sabemos que as polaridades são presentes no universo manifesto. Então nós, como já falavam os antigos, os orientais, o yin e o yang, né, tudo oscila entre duas polaridades. Então nós temos dia e noite, quente e frio, masculino e feminino, mãe e pai, e vida e morte também. E a nossa vida e a nossa morte fazem parte. Quando nós temos um campo sistêmico, quando a gente delimita esse campo, nós devemos ser as pessoas mais importantes no centro do campo sistêmico, e estamos geralmente com a vida à nossa frente, olhando para a vida, nos direcionando para a vida, que é o futuro, e a morte às nossas costas, que é o passado. Então, quando a gente está entre essas duas polaridades, olhando para a vida, com a experiência dos ancestrais, com toda a carga genética e epigenética que nós trazemos, então a morte faz parte, nos acompanha como um campo de aprendizado, como um campo de experiência, como a nossa história, né? Faz parte do passado, presente em mim, e o futuro que me chama. Agora, muitas pessoas, quando a gente coloca no campo de constelação, quando a gente avalia de acordo com uma dinâmica, com uma psicodinâmica, a pessoa está conectada à morte. Então, muitas vezes, ela não está direcionada olhando para a vida, ela está ali olhando para a morte. E é interessante, às vezes, nós colocamos esses elementos de forma oculta no sistema. Vida e morte como um elemento oculto, sem que a pessoa saiba, sem que os representantes saibam, e a gente vai ver para onde que aquela pessoa está direcionada. Muitas vezes está presa numa dinâmica de morte. Então, a visão sistêmica veio esclarecer isso, veio nos levar um pouco além daquela visão que a própria medicina, que a gente sabe que o suicídio é uma urgência médica, precisa ser acionado, né, o SAMU, levar a pessoa para uma urgência, para um serviço de emergência, né, também é uma urgência psicológica, psiquiátrica, mas quando nós olhamos de acordo com a visão sistêmica, nós podemos entender muitas vezes a origem, a causa do porquê essa pessoa está presa numa dinâmica de morte. Enfim, a morte como polaridade da vida, e a gente sempre no pulsar entre essas duas polaridades, né, nós sabemos que as diversas tradições encaram a vida e a morte de uma maneira diversa. A morte principalmente. Então, no Ocidente, muitos países encaram a morte não olhando, não encarando na realidade, né? Não se conta para as crianças, a gente fala historinhas do tipo assim, virou uma estrelinha e foi para o céu, né? Quer dizer, é uma maneira talvez tentando poupar as crianças, né, de uma visão da morte, mas por que as crianças têm que ser poupadas de uma realidade? Claro que você não vai falar de qualquer maneira, né, mas abordar a visão da vida e da morte como uma realidade para todos nós. E muitas vezes nós não o fazemos porque não sabemos como fazê-lo, né? Mas algumas tradições, por exemplo, no Oriente, os países que olham para a morte como um ciclo natural da vida,
Então faz parte realmente da natureza, a vida e a morte, né? E também a gente sabe que o conceito e a abordagem da morte ela vem se modificando com o tempo, com os anos, com as décadas. Então antigamente, dezenas de anos atrás, séculos atrás, as pessoas morriam em casa, acompanhadas dos seus entes amados, dos seus entes queridos, né? Que ficavam ali, viviam aqueles momentos de despedida, depois vivenciavam o luto, né, daquela pessoa que se foi. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, muitas vezes nós vemos que as pessoas terminam a sua vida num leito de UTI, num ambiente gelado, num ambiente frio, longe dos seus entes amados, solitária. A gente não sabe o grau de consciência que aquela pessoa está, mas é uma morte que muitas vezes a gente se questiona, né? Será que isso é algo saudável? Será que poderia ser diferente? E claro, né, como médico eu entendo o posicionamento das equipes, né, das equipes que trabalham com a terminalidade, salas de emergência, UTIs, de preservar a vida a qualquer preço, a qualquer custo. Mas isso tem um custo, né? E a gente tem que ter esse olhar da bioética também, né? Saber que muitas vezes a gente está ali porque a vida ninguém vai salvar. Nós sabemos que ninguém salva vidas, a gente salva algum tempo, porque no final das contas todos nós vamos morrer, né? Nós vamos morrer em algum momento e algum tempo que a gente possa salvar, mas que seja um tempo de qualidade, que a gente possa viver até o final dos nossos dias, mas viver de uma maneira digna, de uma maneira consciente, na medida do possível. Mas claro que é um tema difícil. Se você for perguntar para alguém da família, o que eu faço se esse parente meu, essa parente minha tiver no estágio em que precise de um serviço de urgência, de uma UTI, até onde que a gente deve permitir, né, que se pretenda salvar a vida a qualquer custo. Então, claro, a gente não vai ter uma resposta aqui, mas é para reflexão. Né? Você gostaria de ser mantido na vida cheio de tubos, com medicações, assim, quando não há mais uma maneira que a gente sabe que não tem mais jeito de preservar aquela vida, com alguma dignidade, né? Muitas vezes, será que é mais importante a gente manter dessa maneira a qualquer custo, ou será que a gente pode ter um olhar, né, não tão crítico, não tão julgador a respeito da morte? Então ficam aí algumas questões para reflexão. Se você achar que esse tema é um tema relevante, porque nós estamos começando a conversar a respeito dele, clique aqui no aviãozinho, compartilhe essa live com quem você acha que precisa escutar a respeito disso, né? E vamos compartilhar, vamos refletir a respeito da vida, da morte, que são temas tão importantes, né, no nosso dia a dia. Quem trabalha com saúde, quem também não trabalha, mas todos nós temos a nossa vida, temos pessoas que conosco estão compartilhando a sua existência conosco, né? E o Martin Heidegger, que era da Zen Analysis, que é uma das abordagens da psicologia, uma abordagem que eu me identifiquei muito quando participei, tem muito a ver com a visão oriental. Ele falava que a morte, como final do Dasein é o ser no mundo, somos nós, cada um de nós, é a mais própria, não relativa e certa, e como tal, indeterminada, insuperável possibilidade de cada um de nós do Dasein. Então, na verdade, a morte é uma possibilidade, é uma verdade, é uma realidade, e em algum momento a gente vai ter que dar contas dela, a gente vai ter que se encontrar com ela cara a cara, né? Então, nas tradições, nos contos, nas histórias, a gente vê que muitas vezes, até no mito do herói, ele está ali, ele entra em contato com uma possibilidade de morrer, de encarar os seus demônios, de encarar as dificuldades, e quando ele consegue sobreviver a isso, ele se eleva, ele vai para um nível acima e consegue lidar com a sua sombra, com as suas dificuldades. Bom, olhando sistemicamente, a gente tem que olhar agora para o Bert Hellinger. Bert Hellinger foi o criador, não o criador em si, mas o consolidador da visão sistêmica das constelações familiares. É óbvio que ele se embasou em uma série de campos de conhecimento, e ele tem uma frase muito interessante, né, porque ele foi um missionário e trabalhou por quase 20 anos ali na África do Sul, junto com outros religiosos de outras
abordagens religiosas e aprendeu muito, aprendeu dinâmicas de grupo ali na África do Sul. E ele tem uma frase que é muito interessante, que ele falou assim: quando eu vivi na África do Sul, alguém me disse, ele aprendeu com pessoas também, né? Alguém me disse qual era a estrada mais longa da África. E não era a estrada do Cairo para a cidade do Cabo, lá do Egito, lá em cima, para a cidade do Cabo, na África do Sul, lá embaixo. É o caminho da cabeça para o coração e de lá para o aqui e agora. Então ele falou que a estrada mais difícil, a estrada mais longa, aquela que a gente precisa realmente se apropriar, é a estrada que une o pensar com o sentir e no aqui e agora, nos dando a possibilidade de agir. Né, o pensar, o sentir e agir, que a gente fala tanto na sistêmica, na visão sistêmica, né, quando a gente consegue integrar todas essas dinâmicas. Então, a gente sabe que o Heidegger ele fala também que nós não escolhemos, não podemos escolher, não podemos controlar o que nos acontece, mas sim o que nós faremos com o que nos acontece. E o Sartre tem uma frase também muito parecida. E quando a gente fala em suicídio, o suicídio a gente aborda ele como uma morte trágica, né? O suicídio é uma morte trágica, é uma tragédia na vida da pessoa que se suicidou, na vida da família que depois fica enlutada. Então a questão que muitas vezes leva-se a muita culpa, o que eu poderia ter feito, o que eu não vi. Então é algo que realmente traz um contexto de muita dificuldade, né? Por isso que o Setembro Amarelo ele está aí como uma campanha de conscientização, como um mês do ano, e é óbvio que não pode ser somente em setembro, todos os meses, todos os dias do ano a gente tem que se conscientizar a respeito do Setembro Amarelo, da questão do suicídio, das mortes, né, dessa tragédia que acontece na vida. Mas o Setembro Amarelo ele tem uma história, né, muito interessante. Era um jovem americano, muitos não sabem, não conhecem essa história, um jovem americano de 17 anos que aparentemente tinha uma vida normal de adolescente e de repente se matou. E os pais foram pegos de surpresa, como muitas vezes acontece, né, quando a gente tem alguém que se suicida na nossa família, ou próximo, um amigo, né, um colega de trabalho. A gente fala: nossa, acabei de encontrar com essa pessoa tantos dias atrás, não tinha nenhuma aparência que nada estava acontecendo, e de repente foi o que aconteceu com esse jovem. Ele tinha um carro que ele gostava muito, um carro amarelo, né, que ele cuidava daquele carro, ele tinha um amor todo especial por aquele carro. E os pais, né, começaram a distribuir ali um cartãozinho amarelo com frases para as pessoas: se você sentir alguma coisa, fale com alguém. Então, frases de ajuda, de acolhimento, porque eles, apesar de toda a dor que eles viveram, eles conseguiram, né, unir toda uma força, criar aquele mecanismo de resiliência e começaram a ajudar pessoas. Então, as pessoas que vinham falar com eles, as pessoas que vinham dali para frente, traziam uma fita amarela, né, uma fitinha amarela. Então aí começou esse movimento, né, do Setembro Amarelo, que foi disseminado para vários países do mundo. Aqui no Brasil, por volta de 10 ou pouco mais anos atrás, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, encamparam, né, o Setembro Amarelo como um movimento muito amplo de ajuda, de buscar ajudar as pessoas a prevenir esse ato trágico, né, que é o suicídio. Bom, e a gente precisa então dar uma olhada para isso, porque os indicadores de suicídio, embora eles venham diminuindo no mundo, de alguns anos para cá, as estatísticas mostraram que na América ele aumentou. Na América, os indicadores de suicídio, meio que na contramão do mundo, eles aumentaram. Então a gente tem aí cerca de, no mundo, de quase 1.800.000 pessoas que suicidam por ano, né? E a gente sabe que para cada pessoa que leva a cabo o suicídio, tem cerca de 20 pessoas com ideação e com tentativas suicidas que não funcionaram, né? Então, imagina que esse número então é muito maior, de 15 a 20 milhões de pessoas por ano, né, envolvidos em dinâmica de suicídio, em dinâmicas de tentativas ou de atos efetivos de suicídio, fora aqueles que pensam, né? A gente sabe que muitas pessoas pensam, e não é incomum até pessoas que não têm uma dinâmica
forte suicídio, em algum momento pensar na morte, pensar que quem sabe a morte seria algo desejável, que iria aliviar. E é importante colocar que a pessoa que se suicida, ela não quer a morte. Ela tem uma dor existencial intensa, e ela quer acabar com essa dor. Mas ela se encontra tão doída, tão sofrida, que ela não sabe como fazê-lo, ela não percebe uma maneira, ela não consegue se identificar com uma solução, ela não se abre muitas vezes para ajuda, e existem algumas características, né, da pessoa que tem a tendência suicida, que eu vou colocar mais para frente, mas é uma pessoa que não consegue ajuda. Então, para ela, a morte é o menor dos problemas, né? A morte vai terminar com aquele sofrimento. Então ela quer a morte não pela morte em si, mas porque talvez a morte alivie ela da sua dor. Ela não vê outra perspectiva a não ser morrer. Então isso é algo muito, muito triste, muito difícil, né? E a gente sabe que entre os jovens de 15 até 29 anos, o suicídio é a quarta maior causa de morte, né? A terceira maior causa entre os homens, a oitava maior causa entre as mulheres, né? Então é algo muito triste, algo muito difícil, né? E a gente tem essa questão e precisa aprender os recursos para lidar com isso, né? Imagina a gente observar isso, né, próximo a nós, pessoas que muitas vezes a gente não imaginava, não dava nenhuma pista, nenhuma noção, né? E como é que a gente pode olhar qual é o comportamento suicida que dá uma ideia que a gente possa conhecer alguém que esteja nesse caminho. Então, assim, alguns fatores, né, alguns fatores de risco que as pessoas têm pode levar a uma ideação suicida. Então, por exemplo, muitos que se suicidam têm doenças psiquiátricas e não diagnosticadas, né, não passaram por uma avaliação médica, psiquiátrica ou psicológica, e tem um fator de risco grande, uma doença psiquiátrica, um transtorno bipolar, um transtorno grave do humor, uma depressão profunda, uma esquizofrenia não tratada adequadamente. Isso é um grande fator de risco para o suicídio. Tentativas prévias que a pessoa já tenha feito, histórico familiar, pessoas na família que suicidaram. Então você vê aí uma questão, vão falar, isso é genético, isso é sistêmico, provavelmente, uma dinâmica sistêmica que se repete na família, né? Pessoas que tentam se lesionar, se machucar ou conseguem fazê-lo também, né? Comportamentos que a gente chama de autolesivos, pessoas que se machucam repetidamente, pessoas que têm o uso de álcool, o uso pesado de álcool, de drogas, que sofreram abusos na infância, abusos sexuais, outros tipos de abuso também, pessoas muito impulsivas. Então tudo isso são fatores de risco, e às vezes as pessoas falam também, muitas vezes as pessoas verbalizam assim, eu gostaria de sumir, eu não aguento mais viver, a vida é muito difícil, é muito pesada, não tenho mais esperança, não tenho mais expectativa alguma, nada mais faz sentido, eu sinto uma dor imensa que não passa, não consigo resolver. Então essas falas, são falas assim que trazem um alerta, a gente precisa ficar atento, porque se você ouvir falas dessas de pessoas próximas a você, ou de pessoas talvez que você não conheça muito, mas que deixam escapar esse tipo de fala, né? Fique atento, de repente aprenda a deixar um canal de abertura para essa pessoa, acolha essa pessoa, tenha uma escuta para que a pessoa possa desabafar, possa falar, e você ajudar talvez a encaminhá-la para algum lugar, para alguém que trabalhe com isso, né? Então esses fatores de risco são importantes, né? Pessoas que se isolam, muitas vezes assim, a pandemia potencializou muito isso também, embora aparentemente por estudos não houve um aumento do número de suicídios após a pandemia aqui no Brasil, né? Mas a pandemia, com a questão do isolamento social, principalmente em crianças, jovens, numa fase de socialização muito importante da vida, levou a pensamentos, a distúrbios psicológicos, psiquiátricos, num grau aumentado, né? Dinâmicas de relacionamento difíceis, medo da morte, medo de doença, né? Isso tudo como questões que a gente tem como fator de risco. E se tem os fatores de risco que possibilitam aumentar essa predisposição,
nós vemos também que tem fatores de proteção, né? Proteção contra o suicídio, né? Pessoas que se encontram com esses fatores que ajudam a evitar o suicídio, os pensamentos de morte, por exemplo, uma pessoa que não tem um transtorno psiquiátrico, uma pessoa que tem uma boa autoestima, que tem um valor de si próprio importante, tem um suporte, um apoio familiar, ou uma rede de amigos importante, né? É muito importante isso, a questão dos relacionamentos interpessoais, uma boa rede de apoio, uma pessoa que consegue se adaptar a situações, né, que precisam de mudança. Uma pessoa não tem resistência à mudança, né, ela consegue olhar e resolver ou se encaminhar para solucionar problemas também. Né? Uma pessoa que tem um trabalho, que tem um emprego, que tem uma renda, né? Isso é importante. E quando a pessoa muitas vezes não tem isso, ela tem uma desesperança também. Então você cuidar, por exemplo, uma gestação, desde a fase pré-natal, ali os pais estarem atentos, cuidando para que a gestação se desenvolva sem riscos, sem intercorrências, que seja um parto com uma assistência que não prejudique, né, não comprometa a saúde desse bebê. Né? Então, laços sociais com amigos, com família, como eu já falei, a pessoa que muitas vezes precisa de ajuda e ela se abre para isso e tem uma relação terapêutica, ela consegue achar um profissional que vai ajudá-la a lidar com as questões que ela traz. Também a religião, sem determinar qual religião, né? A pessoa frequentar grupos religiosos, porque às vezes pela religião em si, pelo sentido que aquilo traz para ela, muitas vezes pelo engajamento no grupo de pessoas, ela se sentir pertencente a um grupo, né? Então essa própria rede de apoio dentro ali do ambiente religioso, né, que vai ajudar, a pessoa tem um sentido, uma missão para a vida, um propósito, né, um sentido para a sua própria existência, é muito importante. A pessoa que tem projetos, que tem propósito e tem sentido, ela está direcionada para a vida, porque tudo isso são movimentos que nos levam para frente, que nos levam para a vida. Se a pessoa não tem algo que a leve adiante, né, se não tem a polaridade do futuro da vida, ela vai se sentir atraída pelo passado, pela morte. Então, quem não tem futuro fica preso ao passado. Então, também pessoas que se sentem participantes da sua família, com responsabilidade sobre crianças. Então, isso traz um sentido. Nesses dias mesmo, atendi um rapaz, um jovem, um grau depressivo importante, que faz tratamento, e ele falou para mim assim, claramente: eu só não me matei até hoje porque eu tenho uma filha, e ela precisa de mim. Eu falei para ele: que bom, né, que a sua filha traz um sentido para a sua vida, mas sua filha também precisa de um pai mais saudável, né? O que você pode fazer, né, para buscar uma saúde emocional, uma saúde mental maior, para que você possa até ser um pai com um modelo mais amoroso para essa filha, mais saudável, não no sentido de criticar, a gente não deve criticar, mas sim dar uma oportunidade para a pessoa refletir e talvez se tornar um pouco mais saudável, né? Como terapeutas, os médicos, psicólogos e terapeutas, o Hipócrates, que é o pai da medicina, 300, 400 anos de Cristo, ele já falava: a função do médico, e a gente pode levar isso para o terapeuta, para o psicólogo, é ensinar ao paciente como viver para não adoecer, viver para não se enfermar. Então, estar próximo à natureza, aos movimentos saudáveis, né, que a pessoa busque uma saúde de uma maneira mais ampla, mais extensa possível. E quando a gente fala no suicídio como uma morte muito trágica, né, uma morte com componentes assim muito difíceis de lidar, né, ela é uma morte geralmente repentina, uma morte violenta, uma morte repentina, né, inesperada muitas vezes, sem pistas, né, as pessoas não dão pistas muitas vezes, e a gente sabe que quando a gente fala em prevenção é importante também, né, prevenção do suicídio. É como se todo suicídio pudesse ser prevenido, e a gente ouve falar isso: 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos. Isso é algo que muitas vezes traz uma grande dificuldade para as pessoas, porque quando alguém não consegue prevenir, né, eu não consegui olhar, não consegui prevenir, na minha família tal pessoa se matou, aquela pessoa fala, ouvindo falar assim que é tão fácil prevenir o suicídio, como se fosse verdade, e não é, né, então a pessoa se sente culpada. O que eu poderia ter feito? Por que eu não vi? E aí a pessoa entra numa dificuldade até de vivenciar o luto pela culpa que ela se coloca.
Então, nem sempre a gente consegue, no sentido de prevenir, falar assim, eu vou prevenir o suicídio, mas sim prevenir olhando para a saúde existencial daquelas pessoas que estão na minha família. Então, a saúde existencial, uma saúde ampla, uma saúde sistêmica, promover essa saúde sistêmica, essa saúde existencial, que ajuda na prevenção, né, do suicídio. E não por eu ter que adivinhar ou ter que perceber uma coisa que muitas vezes não dá para perceber, porque muitas pessoas que realmente decidiram e estão num grau de adoecimento muito grande, elas vão planejar o suicídio e não vão dar pista alguma. Então isso não é para a pessoa se culpar, porque além de alguém, por exemplo, morrer no sistema com essa morte trágica, com suicídio, muitas vezes isso vai levar uma família para um sofrimento intenso. Daí a questão que a gente vê a pós-venção, né? Tantas pessoas falando na pós-venção. Então tem a prevenção, que é promover essa saúde existencial, e quando não foi possível, quando a gente foi pego de surpresa por isso, trabalhar na pós-venção, que é trabalhar com a família enlutada, a família que está sofrendo demais, que fica aqui com essa carga, com esse peso de ter um ente amado, um ente querido, e que não foi possível antecipadamente conhecer, não foi possível, a pessoa não se abriu para ajuda e a gente não conseguiu, de alguma maneira, impedir, né? E o suicídio é um evento único, mas num processo que tem vários eventos, multifatorial. De repente a gente olha para o suicídio e fala, nossa, mas o que veio antes? É como se o suicídio fosse a ponta do iceberg, mas o que está abaixo do mar, a gente não sabe. Não tem como a gente muitas vezes ter a noção disso. E o suicídio ele é um ato definitivo, sem volta, por um problema que muitas vezes é um problema temporário. Poderia ter sido um problema temporário se a pessoa tivesse se aberto, se a pessoa pudesse ter tido ali um contato com uma rede de apoio, se ela se abrisse, se permitisse olhar para isso, né? Então, a gente olha aqui, se a pessoa se permitisse e buscasse um tratamento e conseguisse melhorar com o tempo, como em qualquer doença, você vamos dar o exemplo de uma doença física, de repente você está com uma doença grave, sei lá, um câncer, uma doença muito grave, e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vai, se procura um profissional, uma rede de profissional, procura médicos, enfim, o que acontece? Você vai lá tratando, você começa a melhorar, naquele primeiro momento você fala, não tem jeito, é muito difícil e tal. Quando você vê que começa a melhorar, aquele problema fica mais suavizado. Então isso poderia acontecer também com a pessoa que cometeu suicídio, porém, se ela já, infelizmente, fez esse ato definitivo, esse problema se tornou o problema definitivo dela também, quando poderia ter sido. Então, quando eu falo isso, eu falo pra gente que está aqui junto, para nós que estamos aqui refletindo, você que está ouvindo, você que está pensando a respeito disso, porque nós também podemos passar por isso. Muitas vezes nós estamos nessa situação, numa fase de vida, alguma perda muito importante, a gente passou pela pandemia que potencializou tanto sofrimento, sofrimento nos relacionamentos, um sofrimento existencial, uma dificuldade em lidar, né, com as pessoas, às vezes do nosso convívio, da nossa família, questões de trabalho, questões financeiras difíceis, perdas, o risco da morte, o medo de morrer, a morte de pessoas amadas, muitas vezes também num ambiente de UTI em que não foi possível, a despedida, né, no começo da pandemia, a gente passou muito por isso, então por muitas vezes isso pode desencadear uma série de questões de pensamentos de morte, né? E a pessoa que pensa no suicídio, a pessoa que comete ou pensa, tem algumas características especiais. Então tem um pesquisador americano, o Dr. Edwin Schneidman, ele fala assim da psychache, da dor psicológica, psiquiátrica, a dor da alma. Ele chama, a gente pode traduzir como uma dor da alma, né? Então a pessoa que tem a característica suicida, ela tem uma ambivalência. Ela quer morrer para acabar com o seu sofrimento, mas de alguma maneira, se ela ainda não fez, ela ainda tem algo que a mantém na vida. Ela pode estar direcionando o olhar ali para a morte, mas algo ainda segura na vida. Então isso é um movimento de ambivalência. Então nessa fase a pessoa ainda pode buscar e se abrir para uma ajuda, mas por outro lado tem uma característica de muita impulsividade. A pessoa que tem a tendência suicida, e principalmente aquele que realmente comete o suicídio, ele tem uma impulsividade com atitudes extremas, com atitudes definitivas, e tem aquilo que a gente chama também de uma visão de túnel, né? Um estreitamento da visão. É como se a pessoa só enxergasse isso como a solução para tudo. Então é tudo ou nada.
é uma rigidez, é uma falta de flexibilidade, que é uma característica também da pessoa que tem a tendência suicida, né? E ele fala, o Snyderman, ele fala assim que cada drama do suicídio, que o suicídio é um drama, né, ocorre na mente de uma pessoa única, de um indivíduo único. Então, muitas vezes essa pessoa está ali, a gente nem sabe, a gente não tem essa evidência, não tem essa pista, e a pessoa vai, suicida, e a verdade daquilo tudo vai junto com ela. Né? A gente nunca vai saber, muitas vezes, a verdade. O que é a verdade? O que levou a pessoa a fazer aquilo? Então, muitas vezes, a gente não vai saber, porque foi com ela. E aí a gente quer ficar tentando achar a resposta ou achar soluções. Isso só vai trazer muito mais sofrimento, né? E eu vou trazer aqui uma fala do Tao Te Ching. O Tao Te Ching é o livro, teoricamente, escrito pelo Lao Tzu, né, muitos séculos atrás, que é o livro da consciência, né, da filosofia oriental, que embasa também a medicina chinesa, a acupuntura, né, da qual eu faço parte também. E no parágrafo 76 do Tao Te Ching, fala assim: o homem, ao nascer, ele é suave e brando. Então, só lembrar de um bebezinho, né, recém-nascido, pequeno. Mas ao morrer é rígido e duro. A planta, ao surgir, é suave, como a suave penugem do ventre do pássaro. E ao morrer, ela é seca e murcha. Por isso, os rígidos e duros são companheiros da morte. Os suaves e brandos são companheiros da vida. Sendo assim, as armas são fortes, mas não vencem. As árvores que são rígidas e duras são derrubadas. Portanto, o lugar da dureza e da rigidez é inferior, e o lugar da maciez e da suavidade é superior. Então, já evidenciando muitos séculos, né, aquela visão da flexibilidade, da suavidade. E quando a gente fala nisso, a gente relembra da questão da resiliência, né, porque a resiliência é um atributo humano. Na verdade, o termo resiliência é um termo que vem da física, né? É a capacidade de um material sofrer uma pressão e voltar e retornar a seu estado original. Isso se fala em resiliência. Quando a gente fala, a gente adaptou o uso da palavra resiliência da física, da engenharia, para as ciências humanas, para a medicina, para a psicologia. Tá? E quando a gente fala da resiliência, é a capacidade humana de passar por um trauma muito grande, mas não é retornar ao estado inicial, é se tornar melhor do que no estado inicial, porque esse sofrimento, como os pais daquele jovem que criou, né, por causa do suicídio dele, se criou o movimento Setembro Amarelo, os pais dele passaram por essa dor imensa da perda de um filho, numa situação, né, como um suicídio, que é um drama muito pior do que qualquer tipo de morte, e aí eles conseguiram achar força no fundo da alma deles para ajudar outras pessoas. Né? Então isso se chama resiliência. Às vezes a gente passa por um trauma, conhecemos pessoas que passam por traumas terríveis e não conseguem trazer a sua resiliência. O que acontece com essas pessoas? Elas quebram. É como se a alma delas quebrasse e elas não conseguem seguir adiante. Então a resiliência é uma característica humana que nos ajuda a superar as nossas limitações, os traumas que a gente sofreu, e se fortalecer com isso. Isso não quer dizer que a gente não vai sofrer, que a gente não vai sentir dor, que não restarão cicatrizes. Sim, restarão cicatrizes, teremos dores e problemas, mas a gente vai usar isso como uma alavanca para o nosso crescimento existencial. Apesar da dor, como o Quiron, a lenda do médico, do médico dos médicos. Então Quiron era um deus metade centauro, metade humano, que tinha uma ferida incurável. Ele foi ferido e não tinha como se curar, mas ele era o Deus da cura. Então, para os outros ele se curava, ele curava os outros, mas a si próprio ele não conseguia. Isso também traz um pouco do arquétipo do Salvador, ali do triângulo dramático, que a gente precisa olhar. Então, como terapeutas, todas as pessoas que lidam, com pessoas, médicos, psicólogos, terapeutas e pessoas também do direito, da pedagogia, como a gente sabe, a visão sistêmica hoje em dia entrando, permeando todos esses campos de atividade, todos esses campos de conhecimento, a gente olha que somos pessoas, nós, buscadores, que muitas vezes já fomos muito salvadores, querendo carregar os outros, entrando nessas áreas porque a gente sentia que precisava fazer algo pela nossa família. Então os médicos queriam curar as doenças da família, os psicólogos olhar para as dinâmicas doentias do sistema familiar, os operadores de direito querendo resolver as injustiças que a família, alguém da família que foi excluído sofreu, enfim.
Então é importante olhar para isso com cuidado, para que a gente possa ser ajudante e não salvador, como Bert Hellinger colocou muito bem, né? Ele falou do arquétipo da ajuda, né? E ele criou o livro, escreveu o livro Ordens da Ajuda, para que nós, como terapeutas e também para as pessoas em geral, aprendessem como ajudar, né? Ajudar se colocando numa posição de olhar para o outro como adulto, respeitando o seu destino, olhando as circunstâncias, dando aquilo que eu posso dar e não além do que eu posso, e vendo quando o outro solicita somente o que ele precisa e não além. Então são dinâmicas de resolução adulta, né, entre duas pessoas, uma que pode no momento dar um pouco mais e ajudar e outra que precisa de ajuda. Então ordens da ajuda é muito importante. E voltando para a resiliência, a questão da flexibilidade. Quem é resiliente? Pessoas que têm ali um sentido para a vida, uma missão, né? Pessoas que trabalham para a vida com bom humor, apesar das dificuldades, conseguem ter um bom humor, desenvolver isso na sua vida, valores e crenças sólidas, um sentido de missão importante e autoestima, né? A pessoa se valorizar, saber do seu papel na vida, não é que eu sou mais nem que eu sou menos, eu sou quem eu sou e eu preciso cuidar da minha vida. Como adulto eu tenho que estar aqui e cuidar da minha vida. Então esses atributos são importantes para desenvolver essa característica humana fundamental que a gente chama de resiliência. E isso tem que ser, né, na função materna e paterna, na função dos pais em relação aos filhos, né, deve ser ensinado desde a infância. Os filhos precisam aprender que tem limites na vida, então colocar limite para os filhos, né? É algo tão saudável, tão importante. O limite é o que a gente aprende desde lá da vida intrauterina. Quando o bebezinho vai crescendo dentro da barriga da mãe, o que ele faz? Ele começa a sentir que tem um limite ali, tem uma parede, né? Ele vai se esbarrando ali, crescendo com a parede do útero, e chega um momento que ele está tão crescido que não cabe mais ali, ele precisa fazer um movimento de morrer para o útero e nascer para a vida. Então é o primeiro parto, né? O segundo parto, a gente na sistêmica fala, é quando a gente já está ali, a gente está esbarrando nas paredes da nossa família de origem, a gente já cresceu, já é jovem, e aí não cabe mais ali, então a gente precisa ir para a vida também. É o segundo parto, que a gente chama de parto paterno. O primeiro, do útero, foi o parto materno, a função materna foi cumprida, e ali a gente conseguiu desenvolver a segurança, a autoestima, o amor próprio, né? E aí, quando foi saudável, né, essa dinâmica de função materna, quando os pais ou familiares conseguiram fazer essa dinâmica, a próxima dinâmica, polaridade da função materna, óbvio que é a função paterna, que é ir para o mundo. Então, quando a gente consegue vivenciar essa função paterna, crescer, ter o parto paterno e ir para a vida, os pais fizeram bem a sua função, ensinaram esse filho, esse jovem a ir para a vida, a trabalhar com a sua com o seu profissional, com a sua potência, ganhar o seu dinheiro, viver os seus relacionamentos, aprender o que é necessário para começar uma vida de adulto, lógico que desde o começo, né, gradualmente, passo a passo, e os pais se tornam ali pessoas, né, como pais, como função materna e paterna, não mais necessários. Os pais se tornam desnecessários, e isso não é nada feio, nada ruim. Que bom que um pai e uma mãe possa, de repente, ser desnecessário para os filhos, no sentido de os filhos não mais serem dependentes desses pais. Os filhos se tornarem adultos, potentes, saudáveis, amorosos e independentes. Agora numa relação de filhos adultos com pais adultos, né? Uma relação de amor que se mantém, porém agora os filhos vão para a vida. Como acontece no reino animal também, né? Se a gente olhar os animais como eles vivem, com toda a sabedoria inata, natural deles, sem raciocínio, sem cognição, coisas que nós desenvolvemos e muitas vezes nos perturbamos e nos emaranhamos com conceitos que a gente acha que são normais e não são. No reino natural, os animais, né, nascem, os mamíferos mesmo, né, nascem, os pais cuidam, os pais protegem e ali ensinam esse filho, sejam filhotes de mamíferos, vamos dizer, os leões, enfim, ou sejam até aves também fazem esse papel, né, ensinam seus filhotes a se tornarem potentes, a caçar, a comer, a arrumar o seu próprio alimento, a poder sobreviver no mundo dos animais já adultos, e aí vão embora. Eles não ficam lá porque agora eu tenho que cuidar dos meus pais, ou que eu vou continuar dependente dos meus pais. Não tem isso. No mundo natural, os movimentos são naturais, são saudáveis, e nós que deveríamos ter muito mais movimentos naturais e saudáveis, porque temos a inteligência
né, conseguimos criar aí tantas coisas maravilhosas no mundo, na questão emocional a gente ainda não consegue ter a dinâmica adulta, e muitas vezes se prende em dinâmicas de dependência, codependência, triângulo dramático de Karpman e assim por diante, sofrendo e fazendo os outros sofrer, achando que tudo é normal. Não, mas isso é normal, minha família é assim. Ah, nossa, meu filho só tem 39 anos, ainda não está pronto para ir para o mundo, e assim por diante, criando, né, essas dinâmicas ali disfuncionais que levam a muitas dificuldades, muitos problemas na nossa vida. Pois, continuando aqui a questão de como abordar, né, a possibilidade de pessoas que estão presas ali na dinâmica de morte, suicídio, a gente tem que estar atento aos fatores de risco, que eu citei mais atrás, fatores de risco. Então, a linguagem verbal e não verbal. Então, aquelas frases que eu falei, pessoas que falam assim, olha, eu estou sofrendo muito, a vida é muito difícil, daqui a pouco vocês não vão precisar mais se preocupar comigo, enfim, fiquem atentos a esse tipo de fala dos filhos, de amigos, de outras pessoas, né? E a linguagem não verbal também, aquilo que não é expresso. Então, de repente, alguém que se fecha, que começa a se isolar, que você percebe que está num sofrimento, expressa uma face de sofrimento. Então, fique atento aos fatores de risco. A escuta também, ter uma escuta empática ativa, né? Acolhedora e sem julgamento. Porque muitas vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. Imagina alguém que vem, consegue se abrir e fala para você, eu estou pensando em morrer, eu estou sofrendo, aí você muitas vezes fica ali no choque, na surpresa daquele tipo de fala, e muitas pessoas não sabem o que fazer. Querem ajudar, mas não conseguem, não sabem, não tem uma base para ajudar e vão falar, não, você não tem que pensar nisso, imagina, isso é coisa da sua cabeça, você tem família, você tem uma casa. Então, assim, não valida o sentimento daquela pessoa, não acolhe. Então, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, escuta tudo que a pessoa tem a falar, sem julgamento, sem críticas, sem ideias, deixa a pessoa falar. Por isso que a gente tem 2 orelhas e uma boca, né? A gente precisa ouvir mais do que falar. Tem tantos cursos hoje de oratória, ensinar a falar, você tem que falar assim, mas não tem cursos de escutatória. Rubem Alves falava isso, né? Eu acho isso fantástico. Precisaria haver mais cursos de escutatória do que de oratória, mas enfim, também é importante a oratória, é óbvio, né? Mas aí ter essa escuta acolhedora, empática, sem julgamento, vai ajudar com que a pessoa se sinta ali apoiada naquele momento. Esse é o papel muitas vezes do CVV, né? O CVV, o 188, que você liga quando tiver questões, problemas, e você vai ser ouvido sem julgamento, sem precisar nem se identificar. Você vai ser ouvido e você vai ter um encaminhamento, uma orientação, para que você possa buscar uma ajuda, né? E aí, quando você está ouvindo ali aquela pessoa com aquela escuta empática, você vai ajudando, você vai acolhendo, e de repente juntos você pode levar a pessoa e ajudar ela a procurar um profissional que vai ali em algum momento, né, dar uma orientação, um tratamento, uma medicação para que essa pessoa possa sair. Então é isso que o Neuriboteca, que é um psiquiatra brasileiro que trabalha muito também com a questão do suicídio, fala, é o ROC, R-O-C, o risco, observar, atento aos fatores de risco, ouvir e conduzir, no sentido não de controlar, mas de ajudar essa pessoa. Você ouve e tal, de repente você ajuda, você conduz ela para um caminho de acolhimento ali, para um caminho de tratamento, né? E uma outra pesquisadora que eu gosto demais, também eu já assisti ela aqui em Santos, já fui, é a Karina Fukumitsu, que é uma psicóloga, suicidóloga. Ela veio estudar, né, foi para fora do país estudar, né, sobre o suicídio, e ela, de uma maneira muito corajosa, muito profissional, excelente profissional, e de uma maneira corajosa conta a história dela, que ela foi para esse campo do estudo da morte, do suicídio, para ajudar as pessoas, porque ela passou por traumas imensos com essa questão. Ela conta que a mãe dela, por diversas vezes, tentou suicídio. E ela, criança, antes dos 10 anos de idade, ela que carregava a mãe dela para os serviços de urgência, para os prontos-socorros, né? Imagina o sofrimento, né? Os traumas, as cicatrizes que isso deixa numa criança. E olhando sistemicamente, a gente sabe que as crianças, elas amam os pais. Mesmo que não conheçam, mesmo que sejam pais ou mãe ou pai com problemas, né, elas amam e elas querem fazer tudo por esses pais, inclusive muitas vezes num pacto inconsciente, morrer no lugar dos pais, morrer junto com os pais. Aí são dinâmicas que o Bert Hellinger
mostrou que existem e a gente vê isso em constelação. Por amor, a criança muitas vezes quer morrer no lugar dos pais, quer adoecer no lugar dos pais, ela entra nesse vazio junto com os pais, nessa dor, né? Então, quando os pais têm uma dor muito intensa, não conseguem lidar com essa dor emocional, muitas vezes isso resvala também nos filhos. E não estamos culpando ninguém, né? Cada um sabe o que é possível, né, em relação à sua dor, às suas dinâmicas de vida, né? E a Karina, ela fala assim, uma frase que é fantástica, ela fala assim, a vida não é do jeito que a gente quer. A vida não é como a gente quer, 100%, ou nem 1%, enfim. A gente quer uma coisa, a gente espera algo da vida, mas muitas vezes a vida não vai dar aquilo que a gente quer. E muitas vezes a gente não sabe se isso é bom ou se é ruim, né? Muitas vezes não ter aquilo que a gente quer, eu queria me relacionar com aquela pessoa, eu queria conquistar tal objetivo profissional. Muitas vezes não ter isso, não conquistar aquilo que a gente imagina, é importante, né? Porque a gente não sabe ao longo do tempo, no decorrer do tempo, se essa conquista, isso que a gente queria, seria bom ou não para a gente. A gente sabe que tudo acontece, a gente deve fazer a nossa parte, nos cuidar, buscar, claro, ter objetivos sem apego, mas muitas vezes aquilo que aparece, aquilo que acontece é o que exatamente teria que ser. Bom, e quando a gente fala da questão, continuando do suicídio também, né? A pessoa que tem uma dinâmica de conexão com a morte, uma tendência suicida, muitas vezes ela se sente, ou na maioria das vezes, extremamente impotente. Ela não tem potência, não consegue, ela não tem força, não tem potência de se conectar novamente com a potência da vida. Ela se sente impotente. Ela não sabe o que vai acontecer, não sabe o que está acontecendo também. Ela não encontra sentido naquilo. Então muitas pessoas falam assim, não tem sentido mais, a vida para mim não tem sentido. Né? E se eu não tenho sentido, eu não tenho propósito de vida, como eu já disse, o propósito, o sentido e a missão nos conecta com o futuro, nos conecta com a própria vida. Se eu não tenho isso, eu perco isso aqui. Tá? Eu sou conectado ali com o passado. Né? Perguntaram aqui o nome da psicóloga, a psicóloga que fala é Karina Fukumitsu. Karina Fukumitsu, ela tem muitos livros escritos, ela é uma estudiosa do assunto, né? E é uma fonte de referência muito importante. Continuando, a pessoa tem muitos sentimentos muito difíceis, a pessoa que está na dinâmica do suicídio, então muitas vezes culpa, ela se sente culpada, sofre e ainda se sente culpada por isso. Ela tem raiva, ela tem vergonha do que ela está passando, então ela esconde muitas vezes por medo, por vergonha. Falta de esperança no futuro. Esperança é algo que nos leva para frente também. Eu espero que algo vá ser melhor, que a vida. A pessoa não tem essa esperança, né? Ela, por vezes, sentimentos não correspondidos, amores, relacionamentos que a pessoa perdeu ou não conseguiu ter aquele relacionamento, ou perdeu um relacionamento. Sentimento de solidão, expectativas frustradas, então a frustração, pessoas que não toleram frustração. E aí eu falei, né, ensinar as crianças desde pequenas a lidar com essa frustração também, sensação de desamparo, né, então muitas vezes depressões profundas, depressões graves, tá, um sofrimento muito grande. A pessoa sente que a vida escapa dela, a pessoa sente que a vida está indo e ela não tem como se conectar, se manter com a vida, então ela se sente presa e aprisionada por essa morte, como se fosse a única solução para a vida dela, né? Então é importante nesse acolhimento, nessa escuta acolhedora que o Bottega fala, que eu citei, às vezes acolher e perguntar para essa pessoa o que você sente, onde te dói, o que dói para você. Quem é você que está sentindo isso? Perguntar o que você imagina que a morte vai solucionar para você, né? Porque você começa a fazer a pessoa muitas vezes refletir, sem julgamento, sem crítica, né? Porque a pessoa quer morrer, porque ela quer acabar com o sofrimento, não com a vida. Então, o que a morte vai resolver? A morte vai resolver a minha dor, a minha desesperança, a minha perda, enfim, aí a pessoa começa a olhar para isso. Qual é o sentido da vida? Não tem mais sentido, né? Ajudar a pessoa a ter de volta o poder da vida, se empoderar de vida novamente. E claro que vai precisar muitas vezes de ajuda profissional, ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda terapêutica, né, para que essa pessoa possa voltar a se conectar com a vida, né? Então isso é muito importante. E quando a gente olha de uma maneira sistêmica para a morte, então falar do sistema, né? Muitas vezes nós não temos essa ideia, essa visão
Todos nós nascemos em um sistema familiar, a gente chamada família de origem. Então nós temos a nossa família de origem nuclear próxima e nós temos a família de origem mais ampla, né? De onde nós estamos, de onde nós viemos, dos nossos pais. A vida passou através de muitas pessoas, gerações e gerações, e através do nosso pai e da nossa mãe, que se uniram, a vida foi transmitida a nós. Nós não temos a vida, ninguém é dono da vida, né? Mas nós vivemos a vida. Então nós temos, hoje a vida está conosco aqui, né? Então, quando a vida está conosco, nossa missão, nosso propósito, nosso dever e nosso direito, e mais dever do que direito até, é que nós vivamos a vida de uma maneira plena, que a gente possa plenamente viver a vida, tá? Então, nós somos constituídos de todos que vieram antes de nós. Nosso pai, nossa mãe, se uniram e nós temos 50% de cada um. 50% do pai, 50% da mãe. E se a gente olhar o pai, de onde vem? Toda a família paterna. Nosso pai tem 50% do pai dele, 50% da mãe dele. A nossa mãe é a mesma coisa. Então, nossos avós levaram adiante a vida para os nossos pais, né? Então foi criada, os nossos pais se uniram, criaram uma comunidade de destino. Então meu pai trouxe toda a família dele, a minha mãe trouxe toda a família dela, e ambos se uniram, criando, a gente chama de comunidade de destino, e eu, você, cada um de nós é o representante hoje dessa comunidade de destino. Então nós somos aí, eu costumo dizer assim, eu olhando para o mundo, é como se eu fosse uma janela para essa comunidade de destino, para toda essa família que veio antes de mim. São 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós e assim por diante. 10 gerações, nós temos mais de 2.000 pessoas atrás de nós que viveram suas vidas, sofreram, amaram, se alegraram, se entristeceram, se enlutaram, abriram mão de muitas coisas, exigiram outras coisas, cometeram atos talvez ilícitos, abriram mão de muito, mudaram de país, foram traídos, traíram, roubaram, foram roubados, enfim, tanta coisa, né? Todas as nossas famílias têm tudo isso. E isso constitui cada um da nossa família, e nós hoje não temos somente uma carga genética de 50% de cada pai, de 25% de cada avó, de 12,5% de cada bisavó. Isso a gente tem. Nosso genoma tem essa carga, essas porcentagens todas, mas a nossa expressão genética, o nosso epigenoma, ele tem a história de cada um deles. E muitas vezes numa dinâmica, num sistema familiar, que é um conjunto de todas essas pessoas que vieram antes de nós até chegar a nós, e quem veio depois, para quem teve filhos. Isso é o sistema familiar, é um grupo de pessoas que se uniram, é um grupo de pessoas que tem uma inter-relação, uma interconexão e são interdependentes. Eu sou interdependente com todos da minha família, com meus pais, avós, com os meus filhos, com as pessoas com quem nós nos unimos para ter filhos, mesmo que nós tenhamos nos separado, são pessoas que fazem parte do nosso sistema. A gente é vinculado a todos do nosso sistema familiar. Os vínculos são vínculos de sangue, então a família de sangue não tem como falar, mas eu não quero mais nada a ver com meu pai, com a minha mãe, não é meu pai. É e sempre será. Então é importante diferenciar o que é vínculo do que é relação, relacionamento. Vínculo com a família de origem a gente vai ter para sempre. Mesmo que nossos pais tenham morrido ou tenham nos dado para adoção assim que a gente nasceu, nós sempre seremos vinculados ao nosso sistema biológico, à nossa família de origem, e herdamos todas as histórias deles, mesmo que nós, por exemplo, tenhamos sido adotados ao nascer e não tenhamos tido mais contato algum. Então nós não tivemos o relacionamento com a família de origem, por exemplo, no caso de adoção, mas o vínculo nós sempre teremos. E aí quando nós nos unimos, né, em casamento, em união com alguém e tivemos filhos, nós sempre seremos vinculados a essa pessoa, mesmo que nós tenhamos nos separado, né? Então a relação a gente pode separar, né? A gente separa relações. Então, de repente eu tenho problemas, meus pais são doentes, ou enfim, muitas vezes questões difíceis, não dá, mas eu tenho que dar um limite, não posso me relacionar com eles para me proteger. Isso é importante dizer, porque muitas vezes fala assim, a constelação fala que a gente tem que aceitar tudo dos pais. Não. A gente tem que aceitar que eles são nossos pais.
A gente tem que concordar com eles do jeito que eles são. Porém, assim, eu não posso mudar ninguém, nem meus pais, nem ninguém. Então, eu concordar não significa dizer que eu acho bonito. São meus pais, é meu pai e minha mãe. Eu concordo que eles sejam assim. Quem sou eu para querer que eles sejam diferentes? Eles vieram antes, tiveram toda a vida, todas as questões deles. Então, não quer dizer que eu vou aceitar tudo para mim. Então, de repente, se eles são pais abusadores, pais doentes e querem continuar abusando de mim quando eu era criança, de repente foram dinâmicas sofridas difíceis, hoje, como adulto, você fala não. Hoje, eu como adulto, eu preciso me proteger de qualquer pessoa que queira fazer um movimento abusivo em relação a mim. Mesmo que sejam meus pais, meus filhos, meus companheiros, eu preciso me proteger. Eu aceito, eu tomo o que for saudável, com abertura, e eu dou um limite no que não for saudável. Essa é a dinâmica do adulto. Se você já viu uma estátua de Buda, nessa postura, com uma mão assim e outra mão assim, chama-se Abhaya Mudra, que é a postura do adulto, postura do destemor. Eu não preciso temer isso. Eu me protejo, eu dou limites saudáveis, eu aceito o que for saudável. Então essa é a postura do adulto. Então eu reconheço, eu honro meus pais, mesmo sendo pais doentes, sendo pais problemáticos. Meus avós foram isso, foram sei lá o que mais, não importa. Graças a eles terem sido como foram, eu estou aqui. Então o mais importante é, a vida chegou. A vida chegou, eu tenho que tomar essa vida plenamente e eu tenho que tomar a vida da sua origem. E qual é a origem da vida? Meu sistema familiar, diretamente meus pais. Tá? Então se meus pais fossem diferentes, porque tem gente que critica demais os pais, o Hellinger fala sobre isso, né? Quem tem cobranças a respeito dos pais nunca vai ser adulto. Meu pai podia ser assim, minha mãe tinha que ser assado, meu pai não foi amoroso, minha mãe não foi responsável, etc. Qualquer crítica, qualquer questão que a gente tenha, e essas dinâmicas difíceis muitas vezes geram conexão com a morte. Eu não aceitar a vida de onde ela veio, que é do meu sistema, dos meus pais, né? Tomar a vida plenamente. Se eu não tomo a vida plenamente, a morte pode estar ali como uma opção, né? Então são dinâmicas sistêmicas que a gente precisa olhar, entender e solucionar dentro de nós, né? Então, tomar a vida da sua origem é tomar a vida de onde ela veio, dos pais, né? Então a vida veio, isso é o mais importante. Se meu pai tivesse sido minimamente diferente, meu pai tinha que ser mais amoroso, mais cuidadoso, minha mãe tinha que não ter feito o que ela fez. Lembra, se os nossos pais, ou raciocina, se os nossos pais fossem diferentes da maneira como a gente imagina, eles não seriam quem eles foram. Eles teriam escolhido outros caminhos, eles teriam encontrado outras pessoas, teriam ido talvez para outros lugares. E se meus pais não tivessem se encontrado? Lembra o filme De Volta ao Futuro? Que parece uma comédia, mas é um filme muito interessante, né? Que fala das possibilidades. Imagina alguém que volta para o passado, esbarra com seus pais, e por alterar o passado, esses pais e essa mãe não se encontraram. Então o que aconteceria? Nesse paradoxo temporal eu não teria nascido. E a mesma coisa, se meus pais fossem diferentes, não precisa eu estar lá para mudar. Meu pai tinha que ter sido mais isso ou menos aquilo, minha mãe também. Eles teriam sido pessoas que teriam outros caminhos, teriam casado, encontrado outras pessoas e, obviamente, eu e você não estaríamos aqui. Por isso que a gente fala, tudo foi como tinha que ser. Esse pai é o pai certo para mim, essa mãe é a mãe certa para mim, essa família é a família certa para mim. Não significa que é a família mais saudável ou minimamente saudável. Pode ser uma família muito disfuncional, como a maioria das famílias, né? Mas é a família certa. Esses são os pais certos, não talvez os saudáveis, mas aqueles que tinham que ser. E se eles não forem saudáveis, é só eu me dar no limite. Eu posso me respeitar e dar o limite para isso, né, para esse tipo de relação. Então, várias dinâmicas, isso é muito importante, isso que eu estou falando como um detalhe, é fundamental, porque isso nos posiciona na vida. Tomar a vida plenamente de onde ela veio. Então, eu estou direcionado para a vida, para o futuro. Eu não fico com questões pendentes do passado, o meu vazio, porque minha mãe isso, porque meu pai aquilo, né, exigindo como se eu ainda fosse criança hoje como adulto, coisas que meus pais não me deram, ou que eu achei que era devido para mim. E aí eu continuo hoje naquela carência, naquela falta, naquele vazio, e eu não tive, eu vou procurar isso em quem hoje em dia? Procurar nos meus relacionamentos atuais. Relacionamentos de amizade, relacionamentos profissionais, com meu companheiro, com a minha companheira, com meus filhos, eles vão ter que dar aquilo que eu não tive, né? As moedas que eu não tomei dos meus pais, o livro Onde Estão as Moedas, do Garriga, quem tiver a oportunidade de ler esse pequeno livro maravilhoso, Onde Estão as Moedas, é uma metáfora justamente disso, né? De tomar a vida de onde ela veio, tomar a vida dos pais. Bom,
muitas dinâmicas relacionais difíceis, então problemas que os pais tiveram, que os avós, alguém no passado teve, relações antes do casamento, por exemplo, antes do meu avô casar com a minha avó, o meu pai casar com a minha mãe, eles tiveram outros relacionamentos com alguma questão muito difícil ali, com uma promessa que não foi cumprida, então muitas vezes a gente se conecta também, a gente cria um vínculo com essa pessoa, mesmo que não seja consanguínea. Importante olhar para isso também. Muitas vezes uma filha que tem um atrito com a mãe, que tem uma dinâmica de rivalidade com a mãe, pode ser porque antes do pai casar com a mãe, ele teve uma dinâmica difícil de relacionamento com outra pessoa, e essa dinâmica gerou um emaranhamento, uma separação que não foi saudável, e muitas vezes a filha se conecta com a dor dessa mulher, dessa antiga relação do pai, então ela rivaliza com a mãe. Você fala, nossa, mas que coisa estranha. É só observar. Isso é algo que a gente observa nas dinâmicas sistêmicas. Numa constelação, muitas vezes a gente observa isso, né? Só quem já participou, quem já constelou, foi constelado, ou alguém que trabalhe sistemicamente, pode comprovar isso. Muitas vezes nós nos prendemos inconscientemente a dinâmicas inconscientes, ocultas, né? E aí a gente tem muitos problemas, então essas relações, ou quando há também dinâmicas de emaranhamento, por exemplo, abortos na família, mortes trágicas, mortes de crianças, natimortos, suicídios mesmo na família, acidentes graves, então tudo isso também são dinâmicas que levam as pessoas a se conectarem com movimentos de morte, muitas vezes, separações dos pais na infância, de repente os pais adoeceram, morreram, a criança adoeceu, tem um movimento, uma dinâmica que se chama assim, amor interrompido, houve uma interrupção dessa relação, desse fluxo de amor do pai ou da mãe, principalmente da mãe com os filhos, gerando essa dificuldade de tomar a vida plenamente, né? A pessoa se torna um adulto desconfiado, um adulto que sente que faltou alguma coisa. Às vezes são essas dinâmicas que aconteceram lá, involuntárias, não foi por mal, que aconteceram na infância, problemas na própria gestação, né? Traumas na gestação, a mãe estava ali gestando, mas com um sofrimento por preocupações, como é que, sei lá, nós estamos desempregados, como é que a gente vai sustentar essa criança, né? Ou então a mãe tinha perdido a mãe dela, ou alguma dinâmica difícil, e isso gerou ali um trauma naquele feto. Mas isso acontece? Sim, é pelo sentir, né? Então gerando muitas vezes um traço de caráter esquizoide, enfim, aí a gente já iria para os traços de caráter, que a gente não vai entrar aqui, porque já é um tema de um estudo muito profundo e muito intenso. Então a gente poder olhar para isso, para essas causas todas, e entender, né? Ver que os jovens hoje, por conta da pandemia ou por conta das dinâmicas familiares, hoje em dia nós temos pais que têm dificuldade em colocar limite para os filhos, que a gente vê questões, isso é tão comum, né? Aí, por exemplo, na escola, os professores cobram do aluno alguma coisa, algo que o aluno deveria ter feito, os pais vão lá tomar a dor dos filhos, em vez de cobrar para o filho, você não fez o que você tinha que fazer, isso é sua obrigação, sua lição, vão lá querer brigar com os professores, querer brigar com a escola, desautorizar a autoridade da escola, passando a mão na cabeça do filho, né? Que o filho não fez o que tinha que fazer, não assumiu sua responsabilidade, né? não assumiu aquilo que tinha que fazer e ainda é protegido pelos pais. Quer dizer, não entende limite, não entende frustração, não consegue desenvolver a resiliência, e aí quando for para a vida, quem vai ensinar o que é limite? Quem vai ensinar o que é responsabilidade? Quem vai ensinar o que pode e não pode? Se eu não aprender que eu não tenho limite, eu tenho direito a tudo aquilo que eu quero, se eu for me relacionar com alguém, aquela pessoa não me preferir outra pessoa, não, então eu tenho direito de matar aquela pessoa, então vou eu me matar, porque imagina, né, eu que sou a pessoa especial do mundo, como é que a pessoa não vai querer se relacionar comigo? Então olhar para essas dinâmicas, né, a responsabilidade que os pais têm, os pais hoje muitas vezes se sentem reféns dos filhos, como se os filhos fossem maiores que os pais, que é uma inversão nítida de ordem da hierarquia da família. Segundo a lei sistêmica, primeiro é o pertencimento, quando há exclusões, segundo a lei sistêmica, é a ordem ou hierarquia. Então os filhos vêm depois, eles têm que aprender. Quem tem que ensinar? Quem tem que dar? Os pais dão. Os filhos recebem. Então quando os pais não têm
o que dá, ou eles não querem dar, ou eles querem receber dos filhos, ou eles não colocam os filhos no seu lugar de menor. Menor não é pior, menor é que veio depois, precisa receber. Quem é maior veio antes dá, quem é menor veio depois recebe, simples assim. E os filhos não têm obrigação de devolver aquilo que eu dei. Como eu tenho muitos pacientes que falam assim, meus pais querem que eu faça isso por eles, porque eles disseram que me deram a vida, me deram tudo. Deram sim. Isso é algo impagável, não tem como. Nem que eu quiser dar tudo de volta para meus pais, não vou pagar a vida. Não existe como pagar a vida. Porque a vida é maior do que tudo. Porém, como é que eu vou devolver o que meus pais me deram? Não é para eles que estão no passado, é para o futuro. Então, se eu tiver filhos, eu vou devolver para os filhos. Eu vou dar para os filhos aquilo que eu recebi. E assim, a onda da vida continua e segue adiante. Então, não estou na vida para ser um projeto dos meus pais, fazer aquilo que meus pais esperam que eu faça, para estar no lugar de outra pessoa, de um irmão que morreu, ou do avô que tinha que cumprir tal missão, ou de ser um projeto de levar a empresa da família adiante, ou de estar ali porque os pais têm problemas de relacionamento e esse filho vai resolver esse problema, ficar ali no meio dos dois, num cabo de guerra, cuidar dos pais, né, cumprir o papel de excluídos do sistema. Todos esses movimentos são altamente disfuncionais. Eles podem fazer com que essa criança cresça com uma dinâmica interna de morte dentro dela. Porque ela não é que ela queira se matar, ela quer matar esse projeto parental, esse projeto familiar que foi depositado em cima dela. Então, muitas vezes, isso é uma causa também dos pensamentos suicidas, das tendências, das ideações e dos atos também. É quando a pessoa não se sente apropriada da própria vida, porque ela tem que cumprir uma missão, uma função que não é dela, é um projeto parental, um projeto familiar, e ela não tem como negar, como dizer não quero, não posso, porque vai se sentir culpada, mas isso vai esvaziando a sua vida também. E ela, muitas vezes, em algum momento, não dá mais conta, né? Então, não está na função dela, não está no lugar dela. A função dos pais, como eu já disse, é cumprir a função materna, né, nesse acolhimento, nessa recepção desse bebê, ensinar ele através do amor, né, da criação do vínculo, a esse bebê se sentir amado, se sentir acolhido, protegido, então aprender a se sentir seguro. Muitas vezes as pessoas hoje têm um grau tão grande de insegurança, é porque sentiram ali que elas não foram seguras o suficiente, e não estamos culpando mãe nem pai, né? O que eu sempre digo, né? A gente não está nem culpando nem desculpando. A gente simplesmente olha para as dinâmicas, procura entender o que essas dinâmicas significam, né? Como essas dinâmicas podem ter sido e foram disfuncionais em muito grau. Então, nossos pais foram disfuncionais, nós, enquanto pais, também somos disfuncionais, e nossos filhos também serão, mas que a gente possa, a cada geração, ir melhorando um pouco, nos tornando cada vez um pouquinho mais saudáveis, não melhores que ninguém, mas mais saudáveis, levando adiante os movimentos de saúde, né, de amor em ordem na família, da maneira que a gente possa, ampliando a consciência, fazendo atitudes. Então, ali, função materna, então a criança aprendeu a se sentir, o bebê aprendeu a se sentir seguro aqui. Mas se hoje já tem 45 anos e a família quer continuar segurando esse bebezão aqui, não cumpre o seu papel, a sua função. Então está uma função materna doentia, faltou o seu complemento, não soltou e não levou esse bebê, que já é um adulto hoje, para a função paterna. Então a gente vê tantos adultos dependentes emocionalmente da família, financeiramente da família, a gente fala, nossa, essa pessoa, se os pais morrerem, o que vai acontecer com ele ou com ela? Vai saber ir para a vida, vai saber se cuidar, vai saber se proteger, vai saber ganhar o seu dinheiro, vai saber se relacionar? Ficou preso ali na função materna, não foi para o seu complemento, que é a função paterna. Vai para o mundo, aprenda a fazer suas próprias coisas. Então, função paterna é algo que tem que ser feito pelo pai e pela mãe. Assim como a função materna. A mãe está ali, mais apropriadamente, né, amamentando, o pai não tem como fazer isso, mas está ali cuidando também junto, cumprindo essa função materna durante o tempo necessário. Essa criança começa a crescer, começa a ser levada também para a função paterna. Mãe, pai, função materna e paterna tem que estar ali em conjunto, né? Mas nem sempre um significa igual ao outro. Mas isso é importante, porque quando isso não acontece, muitas vezes dinâmicas de morte podem aparecer, né? A busca da morte, então, como eu falei, a questão da criança por amor aos pais, ter esse movimento, eu sigo vocês,
na morte, na doença, e a gente precisa ter movimentos curativos no sistema. A gente precisa aprender o que é saudável, o que não é saudável, né? Honrar as pessoas que vieram antes significa reconhecer quem elas são, né? A verdade, respeitar tudo o que aconteceu, olhar para as pessoas como as certas naquilo que foi, né? E o Hellinger, ele tem algumas frases muito importantes, muito interessantes, né? Ele fala assim: a vida vem de longe. De onde vem a vida? A gente se pergunta, né? Ele fala: a vida vem de longe e nós não sabemos onde é a sua nascente. Ela flui de longe para nós. Não que a tenhamos. Nós não temos a vida, nós experimentamos a vida. A vida vem da sua origem. Ela nos toma, ela nos usa e nos toma a serviço. E nos deixa cair de volta à sua origem, seja ela qual for. A vida está suspensa por um fio de seda. E esse fio se rompe depois de algum tempo. E nós submergimos de volta à origem. A alma não tem medo desse movimento. O eu, o ego, tem. Então é interessante como o Hellinger coloca, né? É como se a vida veio de algum lugar, ela emergiu de algum lugar, teve o seu tempo, e ela, depois de um tempo, que pode ser breve ou pode ser longo, pode ser 100 anos, pode ser poucos meses, dias, ela submerge de volta. Então a vida vem da morte, ela volta para a morte. Então é esse pulsar. E a gente precisa ter essa percepção, ter essa consciência, né? E não se prender. Então viver o saudável é viver o amor em ordem, como Hellinger colocou. O Hellinger trouxe muito bem todas essas dinâmicas de ordem. Então ele fala das ordens do amor, pertencimento, né, olhar para o pertencimento, os excluídos do sistema têm que ser incluídos novamente. A gente faz isso em dinâmicas sistêmicas, em dinâmicas de constelação, quem já participou. A ordem ou hierarquia é o que eu falei, os filhos são filhos, os pais são pais, né? Companheiros são companheiros, não tem um maior, outro menor, são equivalentes. Na dinâmica do equilíbrio de troca, a terceira ordem do amor, os pais dão, os filhos recebem, os filhos devolvem, dando para os seus próprios filhos, não devolvendo aos pais. Claro que os filhos vão honrar os pais, os filhos vão respeitar os filhos vão agradecer aos pais pela vida mesmo, lembra? Mesmo que sejam pais doentes, sejam pais com problemas, nós devemos agradecer pela vida. O mais importante é a vida, isso os pais trouxeram. Se depois da vida os pais não puderam fazer mais nada, isso já foi o suficiente. Hoje eu, adulto, agradeço, tomo a vida plenamente dos meus pais da origem, de todos que vieram antes, e em honra a todos eles, a todas as suas dificuldades, eu vou fazer algo de muito bom com a minha vida. Eu vou fazer essa vida valer a pena. Por quê? Porque os que vieram antes de nós, muitas vezes tiveram tantos problemas, tantos sofrimentos, passaram maus bocados, e alguns bons também, mas o preço que custou a eles a vida, tudo que eles passaram, fez com que a vida chegasse a mim. Então, num movimento sistêmico, saudável, em ordem, é olhar para todos eles e agradecer e falar assim: eu tomo a vida que vem de vocês, pais, avós, bisavós, todo o meu sistema familiar, eu tomo a vida, eu vou fazer algo de muito bom com essa vida, em honra a vocês, reconhecendo quem vocês foram, não que vocês foram maravilhosos ou saudáveis, eu também não sou, mas em honra a vocês, honrar significa reconhecer quem são as nossas famílias, nossos antepassados, e pelo preço que custou a vocês, e pelo preço que custa a mim também, eu vou fazer algo de muito bom com a minha vida, eu vou valorizar a vida, e eu consigo então, através dessa postura adulta, sistêmica, potente, lidar com as dinâmicas de morte, né? Então a morte não mais vai ter o seu lugar como um centro da vida, e sim, em algum momento a gente vai para lá novamente, não precisa se preocupar, não precisa antecipar isso, mas enquanto eu viver, eu vou viver com plenitude, eu vou viver plenamente, né? No meu lugar. Então, em relação aos meus pais, eu sou filho, em relação aos meus filhos, eu sou pai. Se eu sou pai de adultos, se eu sou pai de criança, cada um com a sua função, cada um com o seu momento. Com meus companheiros, companheiras, eu estou equivalente. Em alguns momentos eu vou dar um pouco mais, depois eu vou receber um pouco mais, e assim a troca vai se dando, né? Em relação ao meu trabalho, eu estou lá no meu sistema profissional, na minha função. Então é saber se colocar no seu lugar, como fala o I Ching, no hexagrama 37, que é o hexagrama da família. Ele fala assim: quando a família está em ordem, tudo flui de uma maneira saudável. Quando a família não está, quando os filhos querem ser pais, no lugar dos seus pais,
Eu espero que minha companheira seja minha mãe, não minha companheira. Então, quando está tudo fora de ordem, essa família é disfuncional, é problemática. E o desenho desse hexagrama, né, que são 3 linhas, 2 trigramas, é assim: fogo embaixo, vento em cima. Ou seja, o fogo ali numa floresta, o que ele faz? Ele movimenta o ar e gera o vento. Então, família em ordem é cada um no seu lugar. Se você tiver o vento embaixo e o fogo em cima, vai dar problema, né? Então é uma maneira simbólica, arquetípica, metafórica de você ter. O I Ching, ele traz isso. Nos seus 64 hexagramas, ele traz todas as possibilidades dos movimentos do universo, né? Claro, simbolicamente, né? Mas olhando todas essas dinâmicas. E família é isso. Família é cada um no seu lugar. Eu tenho que estar no meu lugar. Eu sou filho em relação a meus pais, eu sou pai em relação a meus filhos e assim por diante. E em cada fase da vida, em cada momento, em cada relacionamento, procurar estar no meu lugar em ordem, né? Então, reconhecer o pertencimento, lidar com as exclusões do sistema, dando um lugar a tudo isso, ordem no sistema, cada um no seu lugar, equilíbrio de troca nas relações. Relações horizontais, entre equivalentes, casal, amigos e irmãos, relações verticais, entre maiores e menores, avós, pais e filhos, né, professores e alunos. Então, assim que a gente recebe, e quando a gente recebe, a gente toma com gratidão, e num outro momento a gente dá para devolver aquilo que a gente recebeu, para quem chega no momento depois de nós, menor do que nós, né? Então, isso são as ordens da vida. Então, quando a gente quer trabalhar a cura sistêmica, quando a gente quer estar no nosso lugar, quando a gente quer aprender a se direcionar para a vida, né? Entender por que existem muitas vezes movimentos de estarmos grudados na morte, apegados na morte, às vezes numa constelação. Eu já fiz constelações assim que mostraram isso claramente, colocando elemento oculto. Você vê uma pessoa com problemas, com uma doença, com uma questão que ela não soluciona. Vamos colocar elemento oculto. O elemento oculto, assim, eu vou escolher alguém para representar uma função ou 2 funções, e eu escrevo num papel, fecho, e só o constelado, ou nem o constelado sabe, entrega para aquela pessoa. Então eu já fiz várias constelações. Quando eu vejo que uma pessoa está ali, né? Então eu represento a vida e a morte. Eu dou para 2 pessoas, um representa a vida, outro representa a morte. E aí você vai ver, quando você coloca a vida e a morte no campo como funções, a quem essa pessoa está conectada. Então já teve constelações de eu colocar esses elementos ocultos, o representante não sabia quem eram, e ele imediatamente grudou na morte. Grudou, como se a morte fosse uma salvação. Depois que a gente revela a função, mostra o papel que é, as pessoas ficam em choque. Meu Deus, como é que pode? Simplesmente revelando como é que aquela dinâmica se dava, né? E então a gente precisa aprender que, se colocando em ordem, num caminho de cura sistêmica, a gente pode fazer com que cada coisa fique no seu lugar. Eu no centro do meu campo, olhando para a vida e para o futuro, né? Com meus projetos, com as minhas metas sem apego, e atrás de mim o passado, a morte, a história da minha família que me constitui. Então o passado serve como história, como base, e o futuro como projeto. Mas eu estou no aqui e agora. O mindfulness, a presença, sempre presente aqui e agora. Então, respeitando as ordens do amor, aceitando as coisas e as pessoas como são, concordando com as pessoas como são, mas dando o limite quando necessário, olhando para o todo, fazendo as inclusões necessárias dos excluídos, tomando a vida desde a origem dos pais, diretamente, de quem veio antes, saindo daquela inocência, da infantilidade. Eu sou inocente, eu não quero olhar para os problemas. Não, tomando a postura do adulto, né, e indo dessa inocência para a responsabilidade, sair do triângulo dramático, da vitimização, da culpabilização, da salvação, de querer salvar, né, indo para o triângulo da realização, com a potência do adulto, a criatividade da criança, a sabedoria do experiente, do idoso, e do amor infantil para o amor adulto, né, para os níveis de amor mais elevados, né, mais existenciais, e reorganizar tudo isso, reorganizar com consciência a conexão amorosa, o amor saudável, novamente entrando num fluxo do amor saudável, do amor em ordem. Então, para fechar, né, que já estamos aqui quase com 1h30 de live, né, eu falei que ia fazer 1 hora, mas é um tema interessante. Deixa aqui nos comentários, coloca aqui o que você achou dessa live, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta. Para aqueles que não me seguem ainda, se quiser me seguir, trazendo esses conteúdos sempre, colocando conteúdos sistêmicos da medicina, da psicologia,
faço um convite a vocês. Quem quiser participar presencialmente, eu faço grupos, workshops mensais de constelação, onde a gente na prática pode olhar para todas essas dinâmicas, entender como isso funciona, trabalhar de uma maneira sistêmica, ser beneficiado, não só constelando, mas participando desses encontros, desses eventos também, né? Então fica esse convite. É claro que é um tema extenso, né? Eu pude assim abordar alguns tópicos, né? Eu consigo abordar alguns tópicos breves aqui. Então vou ler aqui alguns comentários. A Sonina Castro: sempre quero salvar meus filhos, não consigo olhar para mim. Então isso é responsabilizar os filhos, né? Você tem que ser o centro, né, da sua vida. Os filhos, se já são adultos, então principalmente eles que têm que cuidar deles, né, com aquilo que eles aprenderam. O que eles não aprenderam, eles podem aprender como adultos. A Daniele, viva a vida, gratidão, exatamente. A Ângela, live incrível, gratidão, gratidão, Ângela. Para você também. Tatiana Scavone, excelente, muito bom, agradeço. Eu que agradeço a presença de vocês. A Luciana dizendo também, muito bom, parabéns. Tema maravilhoso, gratidão. Terapeuta Andra Dias. A Salma, gratidão. Né? Então, olha, excelente, live profunda e completa. A Valéria, orgulho de ser sua aluna há tanto tempo, sua paciente integrativa hoje. Eu que agradeço. Ô Cleideir, tudo bem com você? E o Hélio, como é que tá? Um abraço a vocês. Eu moro em São Paulo, mas vou para a Baixada só para constelar. Opa, Soninha Castro, venha, estamos aí, aguardando. Luciana, saudade de te ouvir, doutor querido, mestre, constelador, sempre abordando com muita sabedoria, eu que agradeço. Oi, hoje só gratidão, como é que você está? Eu sou adulta, minha mãe me ofereceu dinheiro, estarei ferindo o sistema ao receber? Não, depende muito do contexto, né? Sua mãe quer te ajudar ainda, se você necessita disso, talvez não esteja ferindo nada, né? Simplesmente um equilíbrio. A Sônia diz: estudei balé com a minha irmã, olha, estudou. Mas então, a gente tem que olhar não num contexto assim definitivo, a gente precisa entender o que acontece em cada tipo de relacionamento. Para que você precisa de dinheiro da sua mãe ainda hoje? Para que sua mãe quer te oferecer o dinheiro? Né? Quais são os contextos que estão aí nesse tipo de relacionamento? Isso pode ser saudável, pode não ser saudável, mas cabe um olhar mais individualizado, né? Bom, agradecendo aí a todas os contatos de vocês, o retorno. Essa live vai ficar, pelo menos por algum tempo, aqui no Instagram. Geralmente depois as lives eu transfiro para o meu canal do YouTube, tem bastante conteúdo lá, tem muitas lives no canal do YouTube. Quem quiser acessar mais conteúdo, entra lá, é o meu nome também, né, no canal do YouTube, e sempre buscando aí participar com temas para ampliar a consciência, né? Tem o Clube da Sabedoria Sistêmica, que eu convido quem quiser participar. Nós temos encontros, 2 encontros por semana, sempre nas terças à noite ao vivo, falando sobre essas dinâmicas sistêmicas, temas de vida, de relacionamento, de saúde, prosperidade, enfim, terças à noite, e quartas de manhã com meditação, com várias técnicas de meditação. E quem não puder participar ao vivo, todos os vídeos, todos os encontros ficam salvos na plataforma do Hotmart. Se você quiser conhecer mais, depois manda aí uma mensagem, um inbox, que a gente vai te retornar para que você possa participar do Clube da Sabedoria Sistêmica. E quem quiser vir presencialmente participar dos workshops mensais de constelação, o próximo será aqui em Santos, no dia 7 de outubro. Será um prazer contar aí com a sua presença. Agradeço demais pelo tempo, né, que nós trocamos juntos, uma live no Instagram, sempre é uma live que a gente mais fala e recebe menos, né, porque as pessoas têm que escrever alguns comentários, mas não tem assim um ao vivo. Mas nos encontros do Clube da Sabedoria Sistêmica a gente está lá pelo Zoom, então todos se vendo, conversando ao vivo, então é uma maneira talvez mais interativa da gente poder participar uns com os outros. E fica a minha gratidão pela sua presença, pelo seu apoio, pelo seu compartilhar. Depois compartilhe essa live se você achar que alguém precisa aí desse conteúdo, tá? Participe, transmita, compartilhe a vida. Sempre estamos a serviço da vida. A vida é o bem maior que a gente tem. Cada um tem que cuidar da sua vida, está no centro da sua vida. Você é a pessoa mais importante da sua vida, lembre sempre disso, porque se você colocar alguém no centro como mais importante, a gente só pode dar aquilo que tem. Quando eu
me amo, quando eu me valorizo, eu posso compartilhar isso com os outros e vou encontrar pessoas que também têm essa dinâmica, né? Gratidão, um forte abraço a vocês, fiquem bem, vamos juntos crescer, ampliar a consciência e nos colocarmos a serviço da vida sempre. Um abração para vocês, tchau pessoal.